Nossa. Olá a todos,
Bem-vindos a meu canal Reman Crítica. Hoje vamos falar de uma película que marcou um antes e um depois no gênero da ciência-ficção, Minority Report. Essa película, dirigida por Steven Spielberg e protagonizada por Tom Cruise, nos leva a um futuro onde o crime pode ser detido antes de que ocorra, graças a um sistema que prediz o futuro. À primeira vista, parece uma ideia perfeita. Uma sociedade sem assassinatos, sem violência e com controle total sobre o destino. Mas como veremos neste análise, nada é tão simples como parece. Neste vídeo, vamos explorar não só a história, senão também as ideias profundas que apresenta a película. Vamos ver como o protagonista, John Anderton, passa de ser um defensor do sistema a converter-se em seu principal objetivo. Também analisaremos se realmente é possível confiar em um sistema que decide o futuro das pessoas antes de que atuem. Además, hablaremos de los temas centrales que hacen de esta película algo más que un simples thriller. El libre albedrío, el destino, la justicia y el peligro de una sociedad que sacrifica la libertad en nombre de la segurança. Así que quédate hasta el final, porque esta película no solo te entretiene, también te hace pensar. E agora sim, vamos a começar com este análise aqui em Reman Crítica. Minority Report, 2002, é um thriller de ficção científica ambientado em Washington, D.C., no ano de 2054, em uma sociedade que acredita ter encontrado a solução definitiva para os crimes violentos. A história gira em torno de um sistema revolucionário chamado pré-crime, uma divisão policial capaz de prender assassinos antes mesmo que eles cometam seus crimes. Esse método é possível graças a 3 indivíduos conhecidos como pré-cogs, seres humanos com habilidades psíquicas extraordinárias que conseguem prever homicídios futuros. Durante anos, o programa foi considerado um sucesso absoluto, praticamente eliminando os assassinatos na região onde opera. A população confia plenamente na tecnologia e na autoridade das forças de segurança, convencida de que o sistema é infalível. O protagonista da história é John Anderton, chefe da divisão Pre-Crime. Ele é um policial experiente, dedicado e profundamente comprometido com a missão de impedir mortes antes que aconteçam. Sua confiança no programa não é apenas profissional, mas também pessoal. Anos antes, sua vida foi destruída pelo desaparecimento de seu filho pequeno, Sean, que desapareceu em um parque aquático e nunca mais foi encontrado. A tragédia abalou seu casamento e levou ao fim de sua relação com sua esposa, Lara. Consumido pela dor e pela culpa, Anderton passou a se dedicar obsessivamente ao trabalho, vendo no pré-crime uma forma de impedir que outras famílias sofressem perdas semelhantes. No início da narrativa, o sistema parece funcionar perfeitamente. Os precogs recebem visões fragmentadas do futuro, e essas imagens são analisadas para identificar vítimas e assassinos antes que o crime aconteça. Assim que uma previsão é registrada, equipes policiais são enviadas para prender o suspeito antes da execução do ato. Para o público, o programa representa uma conquista extraordinária da humanidade, um modelo que em breve poderá ser implementado em todo o país. Entretanto, a aparente perfeição do sistema começa a ser questionada quando um agente federal chamado Danny Whitwer é designado para avaliar o pre-crime. O governo está considerando expandir o programa nacionalmente, mas antes deseja uma auditoria completa. Whitwer é inteligente, ambicioso e cético. Embora reconheça os resultados impressionantes, ele acredita que qualquer sistema criado por seres humanos pode conter falhas. Sua presença incomoda Anderton, que vê a investigação como uma ameaça ao legado da divisão. Durante uma demonstração de rotina do funcionamento do pre-crime, acontece algo inesperado. Os precogs produzem uma nova previsão de assassinato. Quando Anderton analisa os dados, fica chocado ao descobrir que o suposto assassino é ele mesmo. Segundo a visão do futuro, ele matará um homem chamado Leo Crow dentro de aproximadamente 36 horas. O problema é que Anderton nunca ouviu falar dessa pessoa e não consegue imaginar qualquer motivo para cometer tal crime.
A revelação destrói instantaneamente tudo aquilo em que ele acreditava. Se o sistema está correto, então ele está destinado a matar alguém. Se está errado, isso significa que a base de todo o programa pode ser falha. Sem saber em quem confiar, Anderton foge antes que seus próprios colegas o prendam. De um momento para outro, o homem que dedicou sua vida à prevenção do crime torna-se o principal alvo da polícia. Enquanto está foragido, Anderton começa a investigar a fundo os mecanismos do pre-crime. Ele procura informações que nunca havia considerado relevantes porque sempre aceitou a autoridade do sistema. Durante sua busca, descobre a existência de algo chamado relatório minoritário. Em algumas ocasiões raras, um dos precogs vê um futuro diferente daquele observado pelos outros dois. Quando isso acontece, a visão divergente é arquivada separadamente. A existência desses relatórios sugere que o futuro não é necessariamente fixo e que as previsões podem apresentar alternativas. Essa descoberta abala ainda mais sua confiança na ideia de destino inevitável. Se existem previsões divergentes, então as pessoas podem ter escolhas reais. Talvez o crime previsto não precise acontecer. Talvez ele ainda possa mudar seu futuro. Na tentativa de encontrar respostas, Anderton procura a Agatha, a mais poderosa dos 3 precogs. Com sua ajuda, ele passa a enxergar detalhes ocultos nas visões e percebe conexões que antes ignorava. Agatha demonstra grande sensibilidade e compreensão da condição humana. Diferentemente da imagem de simples ferramenta tecnológica que a sociedade possui, ela é uma pessoa consciente, capaz de sentir empatia e sofrimento. Juntos, eles seguem pistas que os levam até Leo Crow. Quando finalmente encontra o homem, Anderton descobre uma verdade devastadora. Crow possui inúmeras fotografias de crianças desaparecidas, incluindo imagens de Sean. Consumido pela raiva e pela dor acumulada durante anos, Anderton confronta o suspeito. Crow afirma ser responsável pelo desaparecimento de seu filho e praticamente implora para ser morto. Tudo parece conduzir exatamente ao cenário previsto pelo pre-crime. Nesse momento, Anderton percebe que está sendo manipulado. Crown deseja morrer e a situação foi construída para levá-lo ao assassinato. Embora tenha todos os motivos emocionais para apertar o gatilho, ele decide não fazê-lo. Sua escolha parece provar que o futuro não é inevitável. Contudo, antes que possa escapar, Crown provoca uma situação que resulta em sua própria morte. A polícia chega logo depois e encontra uma cena semelhante à prevista, reforçando a narrativa oficial. Enquanto continua investigando, Anderton descobre um caso antigo envolvendo uma mulher chamada Annie Lively. Anos antes, ela tentou recuperar sua filha, que havia sido entregue aos cuidados do Estado devido ao vício em drogas. Pouco tempo depois, Annie desapareceu misteriosamente. O caso foi considerado encerrado porque os precogs registraram uma previsão de assassinato relacionada ao evento, e o suposto criminoso foi preso antes de agir. No entanto, Anderton percebe que existem inconsistências importantes nessa história. A análise dos registros revela que alguém utilizou um método engenhoso para esconder um assassinato verdadeiro. O criminoso reproduziu circunstâncias muito semelhantes às de um crime previsto anteriormente. Como os detalhes pareciam coincidir com um caso já arquivado, ninguém percebeu que uma pessoa havia sido realmente morta. Essa técnica permitiu que o homicídio passasse despercebido dentro do próprio sistema criado para impedir assassinatos. As evidências começam a apontar por uma conspiração muito maior do que Anderton imaginava. Aos poucos, ele descobre que o responsável pela morte de Annie Lively é Lamar Burgess, um dos fundadores do programa Pre-Crime e figura amplamente respeitada pela sociedade. Burgess desempenhou papel fundamental na criação do sistema e é considerado um visionário. Sua reputação impecável torna a acusação quase inacreditável. A motivação de Burgess está ligada à própria sobrevivência do pre-crime. Annie Lively representava uma ameaça, porque poderia revelar informações comprometedoras relacionadas à origem do programa e à situação dos precogs.
para proteger o projeto que havia construído, Burgess decidiu eliminá-la. Depois, utilizou seu conhecimento do funcionamento do sistema para encobrir o crime. Ao compreender a verdade, Anderton percebe que foi transformado em bode expiatório. A previsão envolvendo Leo Crow serviu para afastá-lo da investigação e impedir que descobrisse o segredo escondido no passado. Toda a operação foi cuidadosamente planejada para proteger Burgess e preservar a imagem de perfeição do pre-crime. O clímax da história ocorre durante uma cerimônia importante relacionada à expansão nacional do programa. Anderton consegue reunir provas suficientes para expor a conspiração e confrontar Burgess diante de diversas autoridades. Nesse momento, surge um dilema decisivo. Se Burgess matar Anderton para impedir a revelação, confirmará uma nova previsão dos precogs. Se optar por não atirar, provará que o futuro pode ser alterado e que o sistema não é infalível. Pela primeira vez, Burgess encontra-se preso pela própria lógica que ajudou a criar. Durante anos, ele sustentou a ideia de que as previsões eram inevitáveis. Agora, qualquer decisão que tome terá consequências devastadoras para sua visão de mundo. Após um momento de intensa reflexão, ele escolhe uma terceira alternativa. Incapaz de viver com a exposição de seus crimes e sem conseguir aceitar a destruição de seu legado, Burgess tira a própria vida. A revelação pública da verdade provoca profundas mudanças na sociedade. A confiança absoluta no pré-crime desaparece. As autoridades reconhecem que um sistema baseado em previsões não pode substituir completamente o livre-arbítrio humano. Os indivíduos presos por crimes que nunca chegaram a cometer têm seus casos reavaliados e o programa é encerrado. Os precogs finalmente conquistam a liberdade após anos vivendo isolados e explorados por uma estrutura que utilizava suas habilidades como instrumento de controle social. Eles passam a viver em um local tranquilo, longe da vigilância constante e das exigências do governo. Pela primeira vez, podem existir como seres humanos e não apenas como ferramentas. Quanto a Anderton, ele consegue reconstruir parte de sua vida. Após sobreviver aos acontecimentos e recuperar sua liberdade, ele se reconcilia com Lara. Embora a dor pela perda de Sean nunca desapareça completamente, ambos encontram uma forma de seguir em frente. O futuro deixa de ser uma sequência rígida de eventos inevitáveis e volta a ser um campo aberto de possibilidades. O filme encerra sua narrativa explorando questões filosóficas profundas sobre destino, responsabilidade moral e liberdade de escolha. A obra sugere que a capacidade de decidir é uma característica essencial da condição humana. Mesmo diante de previsões extremamente precisas, as pessoas continuam capazes de escolher seus caminhos. Ao questionar a ideia de um sistema perfeito de controle social, Minority Report apresenta uma reflexão sobre os perigos de sacrificar a liberdade em troca da promessa de segurança absoluta. A história combina suspense policial, drama emocional e especulação científica para criar uma narrativa que permanece relevante por discutir temas universais relacionados à justiça, ao poder e à natureza das escolhas humanas. O sucesso de Minority Report não se deve apenas à sua premissa inovadora e à direção de Steven Spielberg, mas também ao trabalho de um elenco talentoso que ajudou a dar profundidade emocional e credibilidade ao universo futurista apresentado no filme. Cada ator desempenha um papel importante na construção da narrativa, contribuindo para os temas centrais da obra, como livre-arbítrio, justiça, responsabilidade moral e o conflito entre tecnologia e humanidade. Os personagens não funcionam apenas como peças de um thriller policial. Eles representam diferentes perspectivas sobre o funcionamento da sociedade e sobre as consequências da tentativa humana de controlar o futuro. O protagonista da história é John Anderton, interpretado por Tom Cruise. Sua atuação é o centro emocional e dramático do filme. Anderton é apresentado como um policial altamente competente e respeitado, líder da divisão pré-crime, uma organização responsável por impedir assassinatos antes que eles aconteçam. No entanto, por trás de sua aparência de profissional dedicado,
existe um homem profundamente ferido pela perda de seu filho desaparecido anos antes. Tom Cruise constrói o personagem combinando autoridade, vulnerabilidade e desespero. Ao longo da narrativa, ele passa por uma transformação significativa. Inicialmente acredita completamente no sistema que ajuda a administrar, mas quando se torna alvo desse mesmo sistema, é forçado a questionar tudo o que considerava verdade. O desempenho do ator é essencial para convencer o público da jornada psicológica do personagem, que vai da confiança absoluta à dúvida e, finalmente, à compreensão de que o futuro pode ser alterado pelas escolhas humanas. A importância de Anderton para a história vai muito além de sua função como protagonista. Ele serve como um instrumento através do qual o público explora o mundo do filme. Sua fuga das autoridades permite que os espectadores descubram aspectos ocultos do sistema pré-crime e compreendam suas falhas. Além disso, sua tragédia pessoal relacionada ao desaparecimento do filho acrescenta uma camada emocional que diferencia o filme de um simples suspense de ficção científica. O personagem representa o conflito entre a necessidade de segurança e a preservação da liberdade individual. Outro papel fundamental é o de Agatha, interpretada por Samantha Morton. Agatha é a mais poderosa dos 3 Precogs, indivíduos capazes de prever assassinatos antes que aconteçam. Embora passe grande parte da narrativa confinada dentro de uma instalação tecnológica, sua presença exerce enorme influência sobre os acontecimentos. Samantha Morton oferece uma interpretação delicada e intensa, transmitindo fragilidade física e força emocional ao mesmo tempo. Agatha não é apenas uma ferramenta usada pelo governo para prever crimes. Ela é retratada como uma pessoa consciente, sensível e profundamente afetada pelas visões traumáticas que experimenta constantemente. A personagem desempenha um papel decisivo na transformação de Anderton. Quando ele decide fugir e buscar respostas, Agatha torna-se sua principal aliada. Sua capacidade de perceber detalhes ocultos nas visões permite que a investigação avance e que a verdade venha à tona. Além disso, ela funciona como uma voz moral dentro da narrativa. Enquanto muitos personagens enxergam o futuro como algo inevitável, Agatha insiste repetidamente que as escolhas humanas ainda possuem significado. Sua relação com Anderton é uma das mais importantes do filme, pois ajuda a reforçar o tema central do livre-arbítrio. Colin Farrell interpreta Danny Whitwer, um agente federal enviado para avaliar o funcionamento do programa Pre-Crime. Whitwer surge inicialmente como um possível antagonista. Sua missão consiste em investigar o sistema e identificar possíveis falhas antes que ele seja expandido para todo o país. Inteligente, ambicioso e extremamente observador, o personagem desafia constantemente as certezas de Anderton. Colin Farrell cria um personagem complexo, que não se encaixa facilmente nas categorias de herói ou vilão. Embora suas ações frequentemente coloquem obstáculos no caminho do protagonista, suas intenções são legítimas. A função de Whitwer dentro da narrativa é extremamente importante, porque ele representa o pensamento crítico e o questionamento institucional. Enquanto a maioria das pessoas aceita a eficácia do pré-crime sem hesitação, ele insiste em examinar os detalhes e procurar possíveis problemas. Sua presença força outros personagens a confrontarem questões que prefeririam ignorar. Ao longo da história, Whitwer demonstra integridade e disposição para seguir as evidências, mesmo quando elas apontam para figuras poderosas. Sua atuação ajuda a aumentar a tensão dramática e acrescenta uma dimensão investigativa ao enredo. Max von Sydow interpreta Lamar Burgess, um dos fundadores do programa Pre-Crime. Burgess é apresentado inicialmente como uma figura respeitada, quase paternal. Ele possui enorme influência política e é amplamente admirado por sua contribuição para a redução da criminalidade. Max von Sydow utiliza sua presença imponente e sua voz marcante para criar um personagem que transmite sabedoria e autoridade. Durante boa parte do filme, Burgess parece ser um aliado confiável de Anderton, alguém que acredita sinceramente no valor do sistema que ajudou a construir. Entretanto,
À medida que a narrativa avança, o personagem revela camadas mais sombrias. Burgess torna-se a personificação dos perigos associados ao poder sem supervisão adequada. Sua convicção de que o sucesso do pré-crime justifica determinadas ações leva-o a ultrapassar limites morais significativos. O trabalho de Max von Sydow é particularmente eficaz porque evita transformar Burgess em um vilão caricatural. Em vez disso, ele apresenta um homem que acredita estar protegendo algo maior do que si mesmo, mesmo quando suas decisões produzem consequências terríveis. Sua atuação contribui para a complexidade moral do filme. Catherine Morris interpreta Lara Clarke, ex-esposa de John Anderton. Embora sua participação em termos de tempo de tela seja menor do que a de outros personagens principais, sua importância emocional para a narrativa é enorme. Lara representa a vida que Anderton perdeu após o desaparecimento de seu filho. O trauma destruiu o casamento dos dois e deixou cicatrizes profundas em ambos. Catherine Morris transmite com sensibilidade a dor, a tristeza e a dificuldade de seguir em frente após uma perda tão devastadora. A presença de Lara ajuda a humanizar Anderton. Através das lembranças e interações entre os dois, o público compreende melhor o impacto emocional do desaparecimento de Sean. Ela também desempenha papel importante em determinados momentos decisivos da trama, influenciando acontecimentos que afetam diretamente o destino do protagonista. Sua personagem demonstra como eventos traumáticos podem alterar profundamente relacionamentos e vidas inteiras. Steve Harris interpreta Jed, um dos oficiais que trabalham na divisão pre-crime ao lado de Anderton. Jed é um profissional competente e leal, comprometido com a missão da organização. Sua participação ajuda a ilustrar o funcionamento cotidiano do sistema e a confiança que seus membros depositam nele. Quando Anderton se torna suspeito de assassinato, Jed enfrenta um conflito difícil entre a lealdade ao amigo e a obrigação de seguir os procedimentos estabelecidos. A atuação de Steve Harris acrescenta realismo às reações dos colegas de Anderton. Em vez de apresentar respostas simples, o personagem demonstra as dificuldades enfrentadas por pessoas que precisam escolher entre relacionamentos pessoais e dever profissional. Jed contribui para mostrar como o sistema influencia não apenas criminosos e vítimas, mas também aqueles que trabalham dentro dele. Neil MacDonough interpreta Fletcher, outro membro importante da equipe pre-crime. Assim como Jed, Fletcher acredita profundamente na eficácia do sistema. Sua função narrativa está relacionada à demonstração do comprometimento institucional dos agentes responsáveis pela prevenção dos crimes. Neil MacDonough apresenta um personagem disciplinado, eficiente e dedicado à missão da organização. Durante a perseguição a Anderton, Fletcher torna-se uma das figuras mais ativas na tentativa de capturá-lo. Isso não ocorre por animosidade pessoal, mas porque ele acredita estar cumprindo sua responsabilidade. A atuação reforça o tema da confiança excessiva em sistemas considerados infalíveis. Fletcher representa indivíduos que seguem regras estabelecidas sem necessariamente questionar suas bases filosóficas. Peter Stormer interpreta Solomon Edge, um médico do submundo responsável por realizar uma cirurgia ilegal de transplante ocular em Anderton. Embora apareça apenas em uma parte específica da narrativa, Stormer cria um dos personagens mais memoráveis do filme. Solomon é excêntrico, imprevisível e ao mesmo tempo assustador. Sua atuação acrescenta momentos de humor sombrio e tensão ao enredo. A importância de Solomon está relacionada à necessidade de Anderton de escapar da vigilância tecnológica. Como o sistema utiliza reconhecimento ocular para identificar indivíduos, o protagonista precisa mudar seus olhos para permanecer escondido. A sequência envolvendo o personagem oferece uma visão fascinante dos aspectos menos glamurosos da sociedade futurista retratada pelo filme. Solomon representa a existência de mercados ilegais e atividades clandestinas que prosperam mesmo em um mundo altamente monitorado. Lois Smith interpreta Iris Heinemann, uma cientista pioneira que participou do desenvolvimento inicial dos precogs. Sua personagem possui papel fundamental na investigação conduzida por Anderton.
Iris oferece informações essenciais sobre a origem do sistema e sobre as limitações das previsões realizadas pelos precogs. Loy Smith transmite inteligência, experiência e uma certa melancolia ao retratar alguém que testemunhou as consequências inesperadas de suas próprias descobertas. A personagem funciona como uma fonte de conhecimento que ajuda a revelar as falhas ocultas do pré-crime. Ao explicar conceitos relacionados aos relatórios minoritários e à natureza das previsões, ela contribui diretamente para o desenvolvimento dos temas filosóficos do filme. Sua participação demonstra que avanços científicos podem produzir resultados complexos e imprevisíveis. Tim Blake Nelson interpreta Gideon, responsável pela instalação onde são mantidas as pessoas presas pelo sistema pre-crime. Gideon é um personagem peculiar, que trata os indivíduos encarcerados com uma combinação de cordialidade e distanciamento. Tim Blake Nelson cria uma figura tranquila e aparentemente amigável, mas cuja função revela aspectos inquietantes da sociedade apresentada no filme. Gideon ajuda a explorar uma das questões éticas mais importantes da narrativa: o que acontece com pessoas condenadas por crimes que ainda não cometeram? Através dele, o público observa as consequências práticas da filosofia que sustenta o pre-crime. Sua atuação reforça o contraste entre a aparência civilizada das instituições e as implicações morais de suas ações. Jessica Harper interpreta Annie Lively, personagem cuja história se encontra no centro do grande mistério do filme. Embora apareça relativamente pouco em comparação com outros integrantes do elenco, sua importância para a trama é enorme. Annie é uma mulher cuja busca pela filha desencadeia eventos que acabam revelando a corrupção escondida dentro do sistema. Jessica Harper transmite vulnerabilidade, determinação e humanidade em suas cenas. A história de Annie serve como catalisador para a investigação de Anderton. Sua trajetória demonstra como indivíduos comuns podem ser prejudicados quando instituições poderosas priorizam a preservação de sua imagem acima da justiça. A personagem ajuda a expor as falhas ocultas sob a superfície aparentemente perfeita do pré-crime. O conjunto do elenco de Minority Report funciona de maneira extraordinariamente harmoniosa. Cada ator contribui para a construção de um mundo futurista que parece real, habitado por personagens complexos e emocionalmente convincentes. Mesmo os papéis secundários possuem importância narrativa e ajudam a desenvolver os temas centrais da obra. As interpretações oferecem credibilidade às questões filosóficas discutidas pelo roteiro, tornando o filme muito mais do que uma simples aventura de ficção científica. A combinação entre a intensidade emocional de Tom Cruise, a sensibilidade de Samantha Morton, a inteligência de Colin Farrell, a autoridade de Max von Sydow e o trabalho consistente dos demais integrantes do elenco cria uma experiência cinematográfica rica e envolvente. Graças a essas atuações, Minority Report continua sendo lembrado não apenas por seus conceitos futuristas e efeitos visuais inovadores, mas também pela qualidade de seus personagens e pela profundidade humana presente em sua narrativa. Minority Report é um daqueles filmes de ficção científica que continuam relevantes mesmo muitos anos depois do lançamento, não apenas pela história futurista, mas pelas questões profundas que levanta sobre liberdade, destino e controle social. Dirigido por Steven Spielberg, o filme combina suspense policial com ficção científica de forma muito equilibrada, criando uma experiência que é ao mesmo tempo intelectual e emocional. A narrativa se passa em um futuro onde o crime pode ser previsto antes de acontecer, e isso já estabelece o principal dilema do filme. É correto punir alguém por algo que ainda não fez? Do ponto de vista da história, o filme é extremamente envolvente. Ele começa com uma ideia aparentemente simples, mas rapidamente se transforma em um thriller complexo e cheio de reviravoltas. A premissa do sistema pre-crime, que usa 3 indivíduos com habilidades psíquicas para prever assassinatos, é apresentada de forma clara e convincente. O espectador é levado a acreditar inicialmente que esse sistema é perfeito, quase utópico,
já que elimina o crime violento antes que ele aconteça. No entanto, à medida que o protagonista John Anderton começa a ser acusado de um futuro assassinato, essa certeza começa a ruir, e o filme se transforma em uma investigação sobre os limites da tecnologia e da justiça. A força do filme está justamente nessa transição de uma ideia de segurança absoluta para uma crise de confiança total. O espectador acompanha a jornada de Anderton, que começa como um defensor do sistema e termina como alguém que precisa fugir dele para provar sua inocência. Esse arco narrativo é muito bem construído, porque não depende apenas de ação, mas também de dúvida constante. O público é levado a questionar junto com o personagem se o futuro é realmente fixo ou se pode ser alterado pelas escolhas humanas. O filme também se destaca por sua capacidade de manter o suspense até o final. A investigação sobre o chamado relatório minoritário adiciona uma camada extra de mistério à história. Essa ideia de que pode existir uma visão alternativa do futuro levanta dúvidas sobre a confiabilidade do sistema pre-crime. Isso transforma o filme em algo mais do que uma simples história de perseguição. Ele se torna uma reflexão sobre conhecimento, interpretação e erro humano. Do ponto de vista filosófico, o filme é bastante profundo. Ele questiona se o ser humano realmente tem controle sobre suas ações ou se tudo já está determinado. O sistema pre-crime representa uma visão determinista do mundo, onde o futuro é fixo e pode ser lido com precisão. Já o protagonista representa a ideia de livre-arbítrio, onde as escolhas ainda importam e podem alterar o resultado final. Esse conflito entre destino e escolha é o coração do filme e o que o torna tão interessante mesmo após várias revisões. Outro ponto forte é o elenco de apoio, que ajuda a dar consistência ao mundo apresentado. Cada personagem tem uma função específica na narrativa e contribui para o desenvolvimento da trama. Isso evita que o filme dependa apenas do protagonista para funcionar. A interação entre os personagens também ajuda a mostrar diferentes perspectivas sobre o sistema pre-crime, desde a fé absoluta até o ceticismo total. Visualmente, o filme continua impressionante, mesmo anos após seu lançamento. A direção de arte cria um futuro que parece plausível, com tecnologia avançada, mas ainda reconhecível como uma extensão do presente. Isso é importante, porque evita que o filme se torne datado rapidamente. Em vez de apostar em um visual exageradamente distante da realidade, ele constrói um futuro que parece possível, o que torna suas questões ainda mais relevantes. A trilha sonora também contribui para a atmosfera do filme. Ela não é exagerada, mas sim utilizada de forma estratégica para intensificar momentos de tensão e emoção. Isso ajuda a manter o foco na narrativa sem distrair o espectador com elementos excessivos. No entanto, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a explicação do sistema pre-crime e suas regras pode parecer um pouco complexa ou até confusa para quem está assistindo pela primeira vez. Além disso, algumas coincidências da trama podem dar a impressão de que certos eventos foram forçados para manter a história em andamento. Apesar disso, esses problemas não comprometem a experiência geral, já que o ritmo e o suspense conseguem sustentar o interesse do público. Outro ponto que pode ser discutido é que, em alguns momentos, o filme se apoia bastante na ideia de destino inevitável, o que pode parecer contraditório dentro da própria lógica da história. No entanto, essa ambiguidade também pode ser vista como uma força, já que reforça o debate filosófico central do filme. Agora, sobre a pergunta principal: vale a pena assistir ou não? A resposta é sim. Minority Report definitivamente vale a pena ser assistido, especialmente para quem gosta de ficção científica que vai além da ação e explora ideias mais profundas. O filme não é apenas entretenimento. Ele também provoca reflexão sobre tecnologia, justiça e liberdade. Ele consegue equilibrar bem emoção, suspense e filosofia, o que não é algo fácil de encontrar em produções do gênero. Para quem gosta de filmes cheios de ação simples e diretos, ele ainda pode agradar, mas não é esse o principal foco da obra.
O verdadeiro valor do filme está nas perguntas que ele levanta e na forma como faz o espectador duvidar de certezas aparentemente absolutas. Ele não oferece respostas fáceis, e isso é justamente o que o torna interessante. Em termos de ritmo, o filme é bem dinâmico. Ele não se torna lento ou cansativo, porque sempre há algum elemento novo sendo revelado ou algum obstáculo surgindo para o protagonista. Isso mantém o espectador envolvido do início ao fim. Além disso, a combinação entre investigação policial e ficção científica cria uma mistura rara que funciona muito bem. Outro motivo para assistir é que o filme continua atual. Em uma época em que discussões sobre inteligência artificial, vigilância e privacidade estão cada vez mais presentes, a história parece até mais relevante hoje do que quando foi lançada. A ideia de prever crimes antes que aconteçam levanta debates éticos que ainda não têm respostas claras no mundo real. Em conclusão, Minority Report é um filme altamente recomendável. Ele oferece uma experiência completa que mistura ação, suspense, drama e filosofia. Mesmo com algumas pequenas falhas narrativas, sua força está na originalidade da premissa, na qualidade da direção e na profundidade dos temas abordados. É um filme que não apenas entretém, mas também faz pensar, e por isso continua sendo uma das obras mais importantes da ficção científica moderna. Minority Report é frequentemente lembrado não apenas pela sua história e filosofia, mas também pelo trabalho extremamente avançado de efeitos visuais, VFX e CGI para a época em que foi lançado. O filme, dirigido por Steven Spielberg, representa um ponto de transição importante entre o cinema de ficção científica mais prático dos anos 90 e a era moderna dominada por ambientes digitais complexos. Em vez de depender apenas de efeitos chamativos, o filme usa a tecnologia de forma inteligente e integrada à narrativa, criando um futuro que parece ao mesmo tempo sofisticado e plausível. Um dos aspectos mais impressionantes do VFX do filme é a forma como ele constrói o mundo futurista de 2054. Diferente de muitas produções de ficção científica que exageram na estética tecnológica, o filme opta por um design mais funcional. Isso significa que cada elemento visual não existe apenas para impressionar, mas para sugerir como a sociedade evoluiu. Painéis transparentes, interfaces holográficas e publicidade personalizada são exemplos de como o CGI foi usado para integrar tecnologia ao cotidiano dos personagens. Esses elementos foram cuidadosamente planejados para parecerem extensões naturais do mundo real, e não algo completamente alienígena. Um dos elementos mais icônicos do filme são as interfaces gestuais usadas pela divisão Pre-Crime. Essas cenas mostram o protagonista John Anderton manipulando informações digitais com movimentos das mãos, como se estivesse navegando no ar. Para criar isso, a equipe de efeitos visuais combinou captura de movimento, animação digital e composição avançada. Embora pareça simples hoje, na época foi uma inovação significativa, porque exigiu sincronização precisa entre ator, câmera e elementos digitais. O objetivo não era apenas criar algo visualmente impressionante, mas também tornar a tecnologia intuitiva e crível dentro do universo do filme. Outro destaque importante é a sequência de publicidade personalizada. Em várias cenas, o personagem principal caminha por espaços públicos, onde telas digitais reconhecem seu rosto e exibem anúncios direcionados a ele. Esse efeito foi criado usando CGI combinado com rastreamento facial e composição digital. A ideia era mostrar um futuro onde a privacidade praticamente não existe e onde a tecnologia está constantemente analisando os indivíduos. Mesmo que os efeitos não sejam extremamente complexos em termos técnicos, comparados aos padrões atuais, o impacto narrativo é muito forte, porque reforça a sensação de vigilância constante. As cenas de perseguição também demonstram o uso inteligente de VFX. Um dos exemplos mais marcantes é a sequência em que Anderton foge da polícia dentro de ambientes urbanos altamente automatizados.
Carros autônomos, sistemas de segurança inteligentes e drones são integrados digitalmente ao cenário. Para criar essas cenas, foram usadas combinações de miniaturas, filmagens reais e extensões digitais de cenário. O objetivo não era substituir completamente o mundo físico, mas expandi-lo, tornando-o mais complexo e futurista sem perder a sensação de realidade. O uso de CGI nos veículos autônomos também merece destaque. Em 2002, a ideia de carros sem motorista ainda era extremamente futurista, mas o filme conseguiu representá-la de forma convincente. As animações dos veículos foram cuidadosamente integradas ao tráfego urbano real, criando a ilusão de que eles faziam parte de um sistema inteligente maior. O movimento suave e preciso dos carros ajuda a reforçar a ideia de uma sociedade altamente controlada e automatizada. Um dos elementos mais técnicos e interessantes do filme está na representação dos precogs e suas visões do futuro. As imagens que eles veem são fragmentadas, abstratas e cheias de sobreposições visuais. Para criar essas sequências, a equipe de VFX utilizou múltiplas camadas de filmagem, distorção digital e efeitos de composição. O resultado é um estilo visual único que diferencia claramente o futuro previsto da realidade normal do filme. Essas cenas não são apenas estéticas, mas também funcionais, porque ajudam o público a entender a natureza confusa e fragmentada das previsões. A famosa sequência da lavagem de olhos também é um exemplo importante do uso de efeitos visuais combinados com maquiagem prática. Embora pareça simples, essa cena exigiu um trabalho cuidadoso para integrar elementos digitais ao corpo do ator de forma convincente. A ideia era criar uma cirurgia rápida e quase futurista, mas ainda crível dentro do universo do filme. O equilíbrio entre efeitos práticos e digitais aqui é essencial, porque mantém a cena realista sem parecer artificial demais. Outro ponto relevante é o design das telas de interface usadas pelos policiais da Pre-Crime. Em vez de interfaces tradicionais de computador, o filme apresenta sistemas tridimensionais que flutuam no ar e respondem a gestos humanos. Esses efeitos foram criados com CGI avançado para a época e exigiram planejamento cuidadoso de cinematografia, já que a câmera precisava se mover em sincronia com elementos que seriam adicionados digitalmente depois. Isso influenciou muitos filmes e séries posteriores que passaram a adotar interfaces semelhantes. O ambiente urbano do filme também foi expandido digitalmente. Muitas das paisagens de Washington, D.C. foram modificadas para parecerem mais futuristas. Edifícios foram alterados, estruturas foram adicionadas e o céu foi frequentemente manipulado digitalmente para criar uma atmosfera mais fria e tecnológica. Esses ajustes sutis são importantes porque ajudam a transformar uma cidade real em uma versão do futuro sem perder a sensação de autenticidade. Outro uso interessante de CGI está nas cenas dentro das instalações da Pre-Crime. Os ambientes internos são altamente tecnológicos, com superfícies reflexivas, luzes dinâmicas e sistemas automatizados. Muitos desses elementos foram criados digitalmente ou aprimorados na pós-produção. O objetivo era transmitir uma sensação de precisão e controle absoluto, refletindo a filosofia do sistema de prevenção ao crime. Um dos maiores méritos do trabalho de efeitos visuais do filme é que ele nunca parece exagerado ou dominante. Ao contrário de muitas produções modernas, onde o CGI pode chamar mais atenção do que a história, aqui ele é usado de forma discreta e funcional. Isso significa que o espectador muitas vezes nem percebe o que é digital e o que é real. Essa integração perfeita é uma das razões pelas quais o filme ainda é visualmente convincente mais de 2 décadas depois. O trabalho de composição digital também merece destaque. Muitas cenas combinam atores reais com ambientes totalmente reconstruídos digitalmente. Isso exige um alto nível de precisão em iluminação, perspectiva e textura. A equipe de efeitos visuais conseguiu manter consistência visual em praticamente todo o filme,
o que contribui para a sensação de continuidade e imersão. Outro aspecto importante é a colaboração entre direção de fotografia e equipe de VFX. A iluminação foi cuidadosamente planejada para facilitar a inserção de elementos digitais, sem quebrar a estética do filme. Isso significa que muitas cenas foram filmadas já pensando em como os efeitos seriam adicionados posteriormente, o que demonstra um nível avançado de planejamento técnico para a época. O filme também se destaca por seu uso de efeitos sonoros integrados aos visuais digitais. Embora isso não seja estritamente CGI, a combinação entre som e imagem reforça a sensação de tecnologia avançada. Cada interface, cada movimento digital e cada sistema automatizado tem um som específico que ajuda o espectador a acreditar naquele mundo. Em termos de impacto histórico, Minority Report influenciou profundamente o design de tecnologia no cinema e até mesmo na indústria real. Muitas das ideias visuais apresentadas no filme, como interfaces gestuais e publicidade personalizada, inspiraram pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos posteriores. Isso mostra como o trabalho de VFX não apenas serviu à narrativa, mas também ajudou a moldar a imaginação sobre o futuro da tecnologia. Em conclusão, o VFX e o CGI do filme representam um equilíbrio perfeito entre inovação técnica e narrativa visual. Em vez de tentar impressionar com efeitos exagerados, o filme utiliza a tecnologia para construir um mundo coerente, funcional e crível. Essa abordagem faz com que os efeitos visuais não sejam apenas um elemento estético, mas uma parte essencial da narrativa. É por isso que, mesmo décadas depois, o trabalho visual do filme ainda é estudado, admirado e considerado um marco na evolução dos efeitos digitais no cinema. Minority Report teve uma trajetória bastante interessante tanto nos cinemas quanto no mercado de mídia doméstica, consolidando-se como uma das produções de ficção científica mais importantes do início dos anos 2000. O desempenho do filme nas bilheteiras e sua posterior distribuição em DVD e Blu-ray ajudaram a reforçar sua popularidade e sua longevidade cultural, transformando-o em um título que continuou relevante muito depois de sua estreia. Quando o filme foi lançado em 2002, ele chegou aos cinemas com grandes expectativas, principalmente por reunir Steven Spielberg na direção e Tom Cruise no papel principal. Essa combinação já garantia atenção global, e o marketing do filme destacou fortemente sua premissa futurista baseada na prevenção de crimes antes que eles acontecessem. O lançamento ocorreu em um período competitivo do cinema, mas o filme conseguiu se destacar por seu apelo tanto comercial quanto intelectual, atraindo públicos diversos. Nas bilheteiras dos Estados Unidos, o filme teve um desempenho sólido. Ele estreou com força e permaneceu competitivo por várias semanas, beneficiando-se do boca a boca positivo e da curiosidade do público sobre sua temática futurista. O filme não dependeu apenas de ação, mas também de mistério e ficção científica, o que ajudou a mantê-lo relevante por mais tempo nos cinemas. A presença de Tom Cruise, que já era uma das maiores estrelas de Hollywood na época, também teve um impacto significativo na atração de público. Internacionalmente, o desempenho foi ainda mais forte. O filme encontrou grande aceitação em mercados fora dos Estados Unidos, especialmente na Europa e na Ásia, onde o interesse por ficção científica de alto conceito era elevado. O tema universal do controle social e da vigilância tecnológica também contribuiu para sua popularidade global. Em muitos países, o filme foi visto não apenas como um entretenimento, mas como uma reflexão sobre o futuro da tecnologia e da sociedade. O orçamento de produção foi elevado para a época, refletindo o nível de ambição do projeto. Isso incluía efeitos visuais avançados, design de produção futurista e filmagens em larga escala. Apesar disso, o desempenho global do filme conseguiu cobrir seus custos e gerar lucro para o estúdio, garantindo seu status como um sucesso comercial sólido, ainda que não tenha sido um dos maiores blockbusters do ano em termos absolutos. Um ponto importante sobre a bilheteria do filme é que ele teve um desempenho mais duradouro do que explosivo. Ou seja, não foi necessariamente um fenômeno instantâneo de recordes de abertura, mas sim um filme que manteve estabilidade ao longo do tempo. Isso é característico de produções que combinam ação com narrativa inteligente,
já que dependem tanto de recomendações do público quanto da curiosidade inicial. Outro fator que influenciou o desempenho nas bilheterias foi a recepção crítica positiva. O filme foi elogiado pela sua direção, pela atuação de Tom Cruise e pela forma como apresentou uma história complexa de maneira acessível. Essas avaliações ajudaram a manter o interesse do público nas semanas seguintes ao lançamento. Filmes com forte apelo crítico geralmente têm uma vida útil mais longa nos cinemas, e esse foi claramente o caso aqui. Além disso, o marketing do filme desempenhou um papel importante. As campanhas promocionais destacaram fortemente a estética futurista e a ideia de crime preventivo, o que despertou curiosidade imediata. Os trailers foram cuidadosamente editados para não revelar muitas reviravoltas, o que incentivou o público a assistir ao filme para entender melhor sua premissa. Após sua exibição nos cinemas, o filme teve uma transição muito bem-sucedida para o mercado de mídia doméstica. Na época, o DVD era o principal formato de consumo de filmes em casa, e o lançamento de Minority Report nesse formato foi acompanhado por grande interesse do público. A edição em DVD trouxe não apenas o filme, mas também diversos conteúdos extras que aprofundavam a experiência. Entre os materiais adicionais estavam bastidores da produção, entrevistas com o elenco e equipe técnica, além de explicações sobre os efeitos visuais e o desenvolvimento do mundo futurista. Esses conteúdos ajudaram a reforçar o valor do filme para os fãs de cinema e tecnologia, tornando o DVD um item bastante procurado. O lançamento em mídia doméstica também permitiu que o filme alcançasse um público ainda maior do que o dos cinemas. Muitas pessoas que não tiveram oportunidade de assistir na tela grande puderam finalmente experimentar a história em casa. Isso contribuiu para o crescimento da base de fãs e para o fortalecimento da reputação do filme ao longo do tempo. Com o avanço da tecnologia, o filme também foi relançado em formatos mais modernos, como Blu-ray e versões digitais em alta definição. Esses relançamentos trouxeram melhorias significativas na qualidade de imagem e som, permitindo que o público revisitasse o filme com uma experiência mais próxima da original planejada pelos cineastas. A nitidez dos efeitos visuais e o detalhamento da direção de arte ficaram ainda mais evidentes nesses novos formatos. O lançamento em Blu-ray também incluiu versões remasterizadas e conteúdos adicionais atualizados. Isso ajudou a manter o filme relevante em uma era onde o consumo digital começou a substituir gradualmente o físico. A disponibilidade em plataformas digitais ampliou ainda mais o alcance da obra, permitindo que novas gerações descobrissem o filme facilmente. Outro ponto importante da trajetória de mídia doméstica do filme é a sua longevidade comercial. Mesmo anos após o lançamento original, o filme continuou sendo vendido e assistido em diferentes formatos. Isso demonstra que ele não foi apenas um sucesso momentâneo, mas uma obra com valor duradouro dentro do catálogo da indústria cinematográfica. O desempenho consistente no mercado de home media também reflete o tipo de público que o filme atrai. Trata-se de uma audiência interessada em ficção científica, tecnologia e narrativas complexas, que tende a revisitar filmes várias vezes para captar detalhes e interpretações diferentes. Isso aumenta significativamente o valor de revenda e de consumo contínuo. Além disso, o filme se beneficiou do crescimento do interesse por temas tecnológicos ao longo dos anos. À medida que tecnologias como reconhecimento facial, inteligência artificial e vigilância digital se tornaram mais comuns no mundo real, o filme passou a ser visto sob uma nova perspectiva. Isso fez com que muitas pessoas o revissem, impulsionando ainda mais o consumo em mídia doméstica e digital. Outro fator relevante é que o filme se tornou um título frequente em coleções de cinema e listas de recomendação. Isso contribuiu para manter suas vendas estáveis ao longo do tempo, especialmente em edições especiais e versões comemorativas. Esses relançamentos geralmente incluem melhorias técnicas e materiais adicionais, que atraem tanto novos espectadores quanto colecionadores. Em termos de impacto geral, o desempenho de Minority Report pode ser considerado um equilíbrio entre sucesso comercial e relevância cultural.
Ele não foi apenas um blockbuster passageiro, mas sim uma obra que continuou gerando interesse ao longo dos anos, através de diferentes formatos de mídia. Outro aspecto importante é que o filme ajudou a consolidar ainda mais a imagem de Steven Spielberg como um diretor capaz de combinar entretenimento de grande escala com narrativas intelectualmente estimulantes. Isso também influenciou a forma como o filme foi comercializado posteriormente, já que seu valor artístico passou a ser um dos principais argumentos de venda no mercado de mídia doméstica. Em conclusão, o filme teve um desempenho sólido nas bilheteiras globais e uma trajetória extremamente bem-sucedida no mercado de home media. Seu sucesso não se limita ao lançamento inicial, mas se estende por anos através de relançamentos, formatos digitais e redescoberta por novas gerações. Essa combinação de impacto comercial inicial e longevidade em mídia doméstica é o que torna sua trajetória de distribuição tão significativa dentro da indústria cinematográfica. Minority Report é um filme que gera discussões até hoje, justamente porque combina ideias brilhantes com alguns elementos narrativos que podem dividir opiniões. Dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Tom Cruise, ele é frequentemente considerado uma das obras mais importantes da ficção científica moderna. No entanto, como qualquer produção complexa, ele não é perfeito. A seguir, vamos analisar em profundidade os pontos positivos e negativos do filme, explorando tanto seus méritos quanto suas limitações de forma equilibrada. Um dos maiores pontos positivos do filme é a sua premissa extremamente original. A ideia de um sistema capaz de prever crimes antes que eles aconteçam cria imediatamente um dilema moral e filosófico poderoso. Essa proposta não apenas serve como base para uma história de suspense, mas também abre espaço para reflexões sobre destino, livre-arbítrio e justiça. O filme consegue transformar uma ideia de ficção científica em uma discussão ética profunda, o que o diferencia de muitas produções do gênero que se concentram apenas em ação ou tecnologia. Outro ponto muito forte é a direção de Steven Spielberg. Ele consegue equilibrar perfeitamente elementos de thriller policial com ficção científica futurista. O ritmo do filme é bem controlado, alternando momentos de ação intensa com cenas mais reflexivas. Isso impede que o espectador se canse ou perca o interesse. Spielberg também tem um grande domínio visual, criando um futuro que é ao mesmo tempo impressionante e plausível, sem exageros desnecessários. A atuação de Tom Cruise também é um destaque importante. Ele entrega um personagem complexo, emocionalmente abalado e ao mesmo tempo determinado. John Anderton não é apenas um herói de ação tradicional. Ele é um homem marcado por perdas pessoais e dúvidas internas. Essa profundidade emocional ajuda o público a se conectar com a história em um nível mais humano. A jornada dele, de defensor do sistema a fugitivo dele, é convincente e bem desenvolvida. O design de produção é outro grande ponto positivo. O mundo futurista apresentado no filme é extremamente detalhado e bem construído. Elementos como publicidade personalizada, interfaces gestuais e veículos autônomos ajudam a criar uma atmosfera coerente e imersiva. O futuro mostrado no filme não parece exagerado ou distante demais da realidade, o que aumenta o impacto da narrativa. Esse equilíbrio entre tecnologia avançada e familiaridade é um dos maiores méritos visuais do filme. Os efeitos visuais também merecem destaque. Para a época em que o filme foi lançado, o uso de CGI e VFX era inovador e muito bem integrado à narrativa. Em vez de chamar atenção para si mesmos, os efeitos servem para reforçar o mundo da história. Isso faz com que o espectador aceite naturalmente os elementos futuristas sem se distrair com a artificialidade. Mesmo hoje, muitos desses efeitos ainda se mantêm convincentes. O filme também se destaca por seu uso de efeitos sonoros integrados aos visuais digitais. Embora isso não seja estritamente CGI, a combinação entre som e imagem reforça a sensação de tecnologia avançada. Cada interface, cada movimento digital e cada sistema automatizado tem um som específico que ajuda o espectador a acreditar naquele mundo.
Em termos de impacto histórico, Minority Report influenciou profundamente o design de tecnologia no cinema e até mesmo na indústria real. Muitas das ideias visuais apresentadas no filme, como interfaces gestuais e publicidade personalizada, inspiraram pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos posteriores. Isso mostra como o trabalho de VFX não apenas serviu à narrativa, mas também ajudou a moldar a imaginação sobre o futuro da tecnologia. Outro ponto positivo importante é a construção do suspense. O filme mantém uma sensação constante de tensão, especialmente quando o protagonista passa a ser perseguido pelo próprio sistema que ajudava a controlar. Essa inversão de papel cria uma dinâmica interessante e mantém o público envolvido do início ao fim. Além disso, a narrativa é cheia de mistérios e reviravoltas que incentivam o espectador a continuar assistindo. O filme também se destaca por suas questões filosóficas. Ele levanta debates profundos sobre se o futuro é fixo ou se pode ser alterado. A ideia de que pessoas podem ser punidas por crimes que ainda não cometeram desafia diretamente conceitos tradicionais de justiça. Isso faz com que o filme não seja apenas entretenimento, mas também um ponto de reflexão sobre tecnologia e ética. A trilha sonora contribui bastante para a atmosfera geral. Ela não é exagerada, mas sim usada de forma estratégica para intensificar emoções e suspense. Isso ajuda a criar uma experiência mais imersiva e emocionalmente envolvente. Além disso, o elenco de apoio também desempenha um papel importante. Personagens secundários ajudam a construir o mundo e reforçar diferentes perspectivas sobre o sistema pré-crime. Isso evita que a história dependa exclusivamente do protagonista e dá mais profundidade ao universo do filme. Outro ponto positivo é a relevância contínua da história. Mesmo anos após o lançamento, o filme continua atual, especialmente em discussões sobre vigilância, inteligência artificial e privacidade. Isso mostra que sua narrativa não é apenas produto de sua época, mas algo que transcende o tempo. No entanto, apesar de todos esses méritos, o filme também possui alguns pontos negativos que merecem ser discutidos. Um deles é a complexidade da trama em certos momentos. A história envolve várias camadas de investigação, tecnologia e filosofia, o que pode ser difícil de acompanhar para alguns espectadores. Em certos trechos, a narrativa exige atenção total para que todos os detalhes façam sentido. Outro ponto negativo é que algumas coincidências da história podem parecer convenientes demais. Certos eventos acontecem de forma que ajudam a avançar a trama, mas nem sempre de maneira totalmente natural. Isso pode dar a impressão de que algumas situações foram forçadas para manter o ritmo do filme. O desenvolvimento de alguns personagens secundários também poderia ser mais aprofundado. Embora o foco esteja claramente no protagonista, alguns personagens importantes não recebem tempo suficiente de tela para serem totalmente explorados. Isso faz com que certas relações e motivações pareçam um pouco superficiais. Em alguns momentos, o filme também apresenta explicações técnicas que podem quebrar um pouco o ritmo da narrativa. Embora seja importante entender o funcionamento do sistema pré-crime, algumas explicações são longas e podem reduzir temporariamente a tensão da história. Outro ponto que pode ser considerado negativo é a dependência de um conceito altamente específico de ficção científica. A ideia dos precogs e das previsões do futuro exige que o espectador aceite certas premissas que não são explicadas de forma totalmente científica. Isso pode incomodar pessoas que preferem ficção científica mais baseada em lógica realista. Além disso, algumas ações do protagonista podem parecer impulsivas em certos momentos. Embora isso ajude a criar drama e tensão, também pode dar a impressão de que algumas decisões não são totalmente consistentes com a lógica do personagem. Outro ponto discutível é o equilíbrio entre ação e filosofia. Embora o filme tente unir esses dois elementos, em alguns momentos ele pode parecer inclinado demais para um lado ou para outro. Para alguns espectadores, isso pode criar uma sensação de desequilíbrio no ritmo geral. Apesar dessas limitações, é importante destacar que nenhum desses pontos negativos compromete seriamente a qualidade geral do filme.
eles são mais questões de preferência ou pequenos problemas estruturais do que falhas graves. Quando se observa o filme como um todo, fica claro que seus pontos positivos superam amplamente os negativos. A combinação de uma história original, direção competente, atuações fortes e temas profundos faz com que ele seja uma obra extremamente sólida dentro do gênero de ficção científica. Além disso, o impacto cultural do filme também deve ser considerado. Ele influenciou muitas outras produções e ajudou a popularizar ideias sobre vigilância tecnológica e inteligência artificial no cinema. Isso mostra que sua importância vai além da simples recepção crítica ou comercial. Em conclusão, Minority Report é um filme que se destaca principalmente pela sua originalidade, profundidade temática e qualidade técnica. Seus pontos positivos, como a direção, a atuação de Tom Cruise, o design futurista e os efeitos visuais, fazem dele uma experiência cinematográfica marcante. Por outro lado, suas pequenas falhas na complexidade da trama, desenvolvimento de personagens secundários e algumas conveniências narrativas impedem que ele seja considerado perfeito. Minority Report é um filme cuja força criativa vem de uma combinação muito bem equilibrada entre direção, roteiro e adaptação literária. Para entender como essa obra se tornou tão marcante no cinema de ficção científica, é essencial analisar o trabalho do diretor Steven Spielberg e dos roteiristas que transformaram uma história curta em uma narrativa cinematográfica complexa, filosófica e visualmente inovadora. O diretor do filme, Steven Spielberg, é uma das figuras mais influentes da história do cinema. Ele já era amplamente reconhecido muito antes de 2002, com obras que vão desde aventuras como Jurassic Park até dramas como Schindler's List. Em Minority Report, Spielberg une essas duas facetas, o domínio técnico do entretenimento e a profundidade emocional de histórias humanas. O resultado é um filme que não é apenas um thriller futurista, mas também uma reflexão sobre moralidade, destino e tecnologia. O estilo de direção de Spielberg em Minority Report é caracterizado por um equilíbrio entre ritmo acelerado e momentos de introspecção. Ele constrói cenas de ação com grande energia, mas nunca perde o foco na história central. Cada sequência tem um propósito narrativo claro, seja avançar a trama, desenvolver personagens ou aprofundar o mundo futurista. Isso demonstra o controle absoluto que o diretor tem sobre a estrutura do filme. Um dos elementos mais importantes da direção é a forma como Spielberg cria o mundo futurista de 2054. Em vez de exagerar na estética sci-fi, ele opta por um design mais funcional e plausível. O futuro mostrado no filme é sujo, urbano e cheio de elementos reconhecíveis, o que torna a história mais próxima da realidade. Essa escolha é deliberada e reflete a intenção do diretor de fazer o público acreditar naquele universo. Spielberg também trabalha muito bem a tensão psicológica do protagonista John Anderton. Ele utiliza enquadramentos fechados, iluminação contrastante e movimentos de câmera dinâmicos para transmitir a sensação de paranoia e perseguição. À medida que o personagem se torna mais vulnerável, a direção visual acompanha essa transformação, tornando a experiência mais imersiva. Outro aspecto fundamental da direção é o uso da tecnologia como elemento narrativo. Spielberg não apresenta a tecnologia apenas como cenário, mas como parte ativa da história. Interfaces gestuais, telas interativas e sistemas de vigilância são integrados naturalmente à narrativa. Isso reforça a ideia de que a tecnologia, naquele futuro, não é opcional, mas parte essencial da vida humana. A colaboração entre Spielberg e a equipe de produção também é um ponto forte. O diretor trabalhou de forma muito próxima com designers de produção, especialistas em efeitos visuais e cinematógrafos para garantir que cada elemento do filme fosse coerente. Essa integração entre diferentes departamentos é uma das razões pelas quais o filme tem uma identidade visual tão consistente. Além disso, Spielberg demonstra um grande cuidado com o ritmo narrativo. O filme nunca permanece tempo demais em uma única ideia ou cenário. Ele avança constantemente,
mantendo o espectador engajado. Ao mesmo tempo, ele sabe quando desacelerar para permitir momentos de reflexão, especialmente nas cenas mais emocionais envolvendo o passado do protagonista. Agora, ao lado da direção, o roteiro de Minority Report também desempenha um papel essencial na construção do filme. A base da história vem de um conto de ficção científica escrito por Philip K. Dick, um autor conhecido por explorar temas como realidade, percepção e controle social. O conto original apresenta a ideia central de um sistema que prevê crimes antes que eles aconteçam, mas é muito mais curto e direto do que o filme. Para transformar essa ideia em um longa-metragem, o roteiro foi desenvolvido por Scott Frank e John Cohen, com contribuições adicionais durante a produção. A adaptação expandiu significativamente o material original, adicionando personagens, subtramas e um universo mais detalhado. O desafio principal era transformar uma ideia conceitual em uma narrativa emocionalmente envolvente. O roteiro do filme introduz o personagem John Wanderton como o centro emocional da história. Isso não está presente da mesma forma no conto original. A criação de uma história pessoal para o protagonista, incluindo a perda de seu filho, foi uma escolha importante para dar profundidade emocional ao enredo. Isso transforma a narrativa de uma simples ideia filosófica em um drama humano. Outra contribuição importante do roteiro é a estrutura de suspense. O filme é construído como um thriller investigativo, onde o protagonista precisa descobrir a verdade enquanto foge da própria lei que ajudava a aplicar. Essa inversão de papel cria tensão constante e mantém o público envolvido. O roteiro utiliza bem elementos de mistério, revelações graduais e reviravoltas para manter o interesse. Os roteiristas também expandem o conceito dos precogs, introduzindo detalhes sobre como o sistema funciona, suas limitações e suas possíveis falhas. Isso adiciona camadas de complexidade à história, permitindo que o filme explore não apenas a ideia de prever o futuro, mas também as consequências éticas dessa capacidade. Um dos elementos mais importantes do roteiro é o conceito do relatório minoritário. Essa ideia sugere que nem todas as previsões são absolutas e que podem existir divergências entre as visões dos precogs. Esse elemento é fundamental para o desenvolvimento da trama, pois levanta a possibilidade de que o futuro não seja fixo. Ele também reforça o tema central do livre-arbítrio. O roteiro equilibra bem a ação e filosofia. Enquanto o filme apresenta perseguições, investigações e conflitos físicos, ele também dedica tempo para discutir questões mais profundas sobre justiça e destino. Essa combinação torna o filme acessível para diferentes tipos de público, sem perder sua profundidade intelectual. Outro ponto importante do roteiro é a construção dos diálogos. Eles são funcionais, diretos e muitas vezes carregados de subtexto. Em vez de longas explicações expositivas, o roteiro prefere mostrar informações através de ações e interações entre personagens. Isso torna a narrativa mais dinâmica e cinematográfica. A colaboração entre diretor e roteiristas é evidente em todo o filme. Spielberg frequentemente ajusta elementos do roteiro para melhorar o impacto visual e emocional das cenas. Essa interação criativa é fundamental para o resultado final, já que permite que a história escrita seja traduzida de forma eficaz para a linguagem do cinema. O roteiro também se destaca por sua capacidade de manter o mistério até o final. Mesmo quando o espectador acredita entender a direção da história, novas revelações mudam completamente a perspectiva. Isso demonstra um planejamento cuidadoso da narrativa, onde cada detalhe tem uma função específica. Outro aspecto interessante é como o roteiro aborda a questão da tecnologia sem torná-la excessivamente técnica. Em vez de focar em explicações científicas complexas, ele utiliza a tecnologia como ferramenta narrativa. Isso permite que o público se concentre na história e nos personagens sem se perder em detalhes excessivos. A adaptação de Philip K. Dick também é significativa porque mantém o espírito original da obra, mas expande sua escala e profundidade.
O autor original é conhecido por suas histórias que questionam a realidade e o controle social, e o filme preserva esses temas centrais enquanto os transforma em uma narrativa mais visual e emocional. Em termos de impacto criativo, tanto a direção quanto o roteiro contribuíram para transformar Minority Report em uma obra influente dentro da ficção científica. O filme não apenas conta uma história, mas também estabelece um modelo de como ideias filosóficas podem ser incorporadas em grandes produções comerciais. Em conclusão, Minority Report é o resultado de uma colaboração extremamente bem-sucedida entre a direção visionária de Steven Spielberg e o roteiro adaptado de Scott Frank e John Cohen, baseado na obra de Philip K. Dick. A direção traz o mundo futurista à vida com realismo e tensão, enquanto o roteiro constrói uma narrativa complexa, emocional e cheia de reviravoltas. Minority Report possui uma trilha sonora marcante, que desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera, da tensão e da identidade emocional do filme. A música não está ali apenas como complemento, mas como uma extensão narrativa que ajuda a guiar o espectador pelo universo futurista criado por Steven Spielberg. O responsável pela composição da trilha sonora é John Williams, um dos compositores mais importantes e influentes da história do cinema. Sua colaboração com Spielberg já vinha de décadas, e neste filme ele entrega uma abordagem diferente do seu estilo mais clássico, adaptando-se ao tom mais sombrio, tecnológico e psicológico da história. John Williams é conhecido por criar temas grandiosos e memoráveis, como em Star Wars, Jurassic Park e E.T. The Extraterrestrial. No entanto, em Minority Report, ele opta por uma linguagem musical mais contida, experimental e atmosférica. Em vez de melodias épicas tradicionais, ele utiliza texturas sonoras, camadas eletrônicas sutis e estruturas musicais menos previsíveis. Essa escolha é essencial para combinar com o ambiente futurista do filme, que é mais frio, urbano e tecnológico do que outras obras de ficção científica. A trilha sonora do filme é construída principalmente em torno da ideia de tensão constante. Desde os primeiros minutos, a música cria uma sensação de inquietação, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. Isso reflete perfeitamente o tema central da história, que envolve a previsão de crimes futuros. A música ajuda o espectador a sentir essa antecipação, como se o futuro estivesse sempre presente no fundo da narrativa. Um dos aspectos mais interessantes da trilha é o uso de sons eletrônicos combinados com instrumentos orquestrais tradicionais. John Williams não abandona completamente a orquestra, mas a utiliza de forma fragmentada e adaptada. Cordas, metais e percussão aparecem frequentemente, mas muitas vezes são processados ou combinados com efeitos digitais. Isso cria uma sensação híbrida, refletindo o próprio mundo do filme, que mistura humanidade e tecnologia de forma inseparável. O tema principal do filme não é tão facilmente identificável quanto em outras obras de Williams. Em vez de um único tema melódico forte, a trilha é composta por várias ideias musicais menores que se repetem e evoluem ao longo do filme. Isso ajuda a reforçar a sensação de fragmentação e incerteza presente na narrativa. O espectador não tem um ponto musical fixo de conforto, o que aumenta a tensão psicológica. Durante as cenas de ação, a música se torna mais intensa, mas ainda mantém uma estrutura controlada. Em vez de explosões sonoras caóticas, Williams utiliza ritmos precisos e repetitivos que acompanham o movimento das cenas. Isso é especialmente evidente nas sequências de perseguição, onde a música ajuda a manter o ritmo acelerado sem sobrecarregar a cena visualmente. Outro elemento importante da trilha sonora é o uso do silêncio. Em muitos momentos-chave do filme, a música é reduzida ou completamente removida, permitindo que o som ambiente e os efeitos sonoros dominem a cena. Essa técnica aumenta ainda mais a tensão, pois o silêncio cria uma sensação de expectativa e vulnerabilidade. Quando a música retorna, ela geralmente marca uma mudança importante na narrativa. O trabalho de John Williams também se destaca na forma como ele representa emocionalmente o protagonista John Anderton. Em vez de criar um tema heróico tradicional,
ele constrói uma identidade musical mais melancólica e instável. Isso reflete o estado emocional do personagem, que está constantemente dividido entre sua função como policial e sua dor pessoal pela perda do filho. A música acompanha essa dualidade ao longo do filme. Outro ponto importante é a maneira como a trilha sonora se integra ao conceito dos precogs e das visões do futuro. Nas cenas em que as previsões são apresentadas, a música se torna mais abstrata e etérea. Sons distorcidos, ecos e camadas sobrepostas criam uma sensação de confusão visual e auditiva. Isso ajuda o público a entender que aquelas imagens não representam um futuro fixo, mas sim possibilidades fragmentadas. A colaboração entre John Williams e Steven Spielberg é essencial para o resultado final da trilha sonora. Spielberg confia profundamente na capacidade do compositor de traduzir emoções em música, e Williams, por sua vez, adapta seu estilo para atender às necessidades narrativas do diretor. Essa parceria já havia produzido resultados icônicos em outros filmes, e em Minority Report ela atinge um nível mais experimental e sofisticado. A trilha também reflete a estética geral do filme. O mundo futurista apresentado é limpo, tecnológico e ao mesmo tempo frio e opressivo. A música acompanha essa dualidade, alternando entre momentos de beleza sonora e sensações de desconforto. Isso cria uma experiência auditiva que reforça constantemente o ambiente visual. Outro aspecto interessante é o uso de motivos musicais repetitivos. Em vez de desenvolver longas melodias, Williams utiliza padrões curtos que se repetem com variações. Isso cria uma sensação de ciclo e inevitabilidade, o que se conecta diretamente com o tema do destino e da previsão do futuro. A repetição musical sugere que os eventos podem estar presos a padrões pré-determinados, mesmo quando há tentativa de mudança. A trilha sonora também desempenha um papel importante na construção da identidade tecnológica do filme. Sons sintetizados e efeitos digitais são usados para representar sistemas computacionais, interfaces e processos de análise de dados. Esses elementos sonoros ajudam a diferenciar o mundo humano do mundo tecnológico, mesmo quando ambos estão profundamente interligados. Durante os momentos mais emocionais do filme, a música se torna mais suave e introspectiva. Nessas cenas, Williams utiliza piano, cordas delicadas e harmonias lentas para enfatizar a dor e a vulnerabilidade dos personagens. Isso cria um contraste importante com as cenas de ação e tensão, mostrando que o filme não é apenas sobre tecnologia, mas também sobre emoções humanas profundas. Outro ponto relevante é que a trilha sonora evita excessos. Mesmo em momentos de grande intensidade narrativa, ela nunca se torna dominante demais. Isso demonstra o controle cuidadoso do compositor, que entende que a música deve servir à história e não competir com ela. Esse equilíbrio é uma das razões pelas quais o filme mantém sua imersão. A construção sonora também ajuda a diferenciar o mundo real do mundo das previsões. Quando o filme mostra o presente da narrativa, a música tende a ser mais estruturada e concreta. Já nas visões dos precogs, ela se torna mais fluida e abstrata. Essa diferença ajuda o público a entender intuitivamente em que camada temporal da história está. O trabalho de mixagem de som também é importante para o impacto da trilha. A música é cuidadosamente posicionada no espaço sonoro, permitindo que efeitos ambientais e diálogos coexistam sem conflito. Isso cria uma experiência auditiva rica e detalhada, especialmente em sistemas de som cinematográficos. Outro elemento interessante é como a trilha sonora contribui para o suspense psicológico. Em muitos momentos, a música não revela diretamente o que vai acontecer, mas sugere que algo está errado ou prestes a mudar. Essa ambiguidade sonora mantém o espectador em estado constante de alerta. Com o passar dos anos, a trilha sonora de Minority Report passou a ser reconhecida como uma das mais experimentais da carreira de John Williams. Embora não seja tão famosa quanto seus temas mais icônicos, ela representa uma abordagem mais madura e sofisticada do compositor,
mostrando sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos narrativos. Em termos de impacto geral, a música do filme ajuda a consolidar sua identidade única dentro da ficção científica moderna. Ela não apenas complementa a narrativa, mas também reforça seus temas centrais de incerteza, destino e controle tecnológico. Sem essa trilha sonora, o filme perderia grande parte de sua atmosfera envolvente e psicológica. Em conclusão, a contribuição de John Williams para Minority Report é fundamental para o sucesso do filme. Sua trilha sonora combina inovação, sensibilidade e precisão técnica para criar uma experiência auditiva que se integra perfeitamente à narrativa visual. Ao abandonar parcialmente seu estilo tradicional e adotar uma abordagem mais experimental, ele consegue capturar a essência de um futuro incerto e tecnologicamente avançado. Ao longo da história, o protagonista John Anderton descobre que o sistema pre-crime, que ele ajudava a liderar, não é tão infalível quanto parecia. Ele também descobre que o futuro pode não ser algo fixo, mas sim algo que pode ser alterado por escolhas humanas. Essa ideia se torna central no final do filme, quando todas as verdades ocultas vêm à tona e o sistema é colocado em julgamento. O clímax acontece quando Anderton confronta Lamar Burgess, uma das figuras mais importantes na criação do sistema pre-crime. Nesse momento, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Descobre-se que Burgess esteve envolvido em manipulações e encobrimentos para proteger o sistema e manter sua reputação intacta. Ele utilizou o próprio funcionamento do pre-crime para esconder um crime do passado, explorando as falhas do sistema que ele mesmo ajudou a construir. No confronto final, Anderton apresenta a verdade diante de autoridades e testemunhas. Ele expõe como o sistema pode ser manipulado e como a ideia de um futuro absolutamente previsível não é confiável. Isso cria um dilema direto para Burgess, porque qualquer ação que ele tome naquele momento terá consequências inevitáveis dentro da lógica do sistema pre-crime. Se Burgess matar Anderton, ele confirma uma nova previsão de assassinato, o que prova que o sistema ainda está funcionando e, ao mesmo tempo, condena suas próprias ações. Se ele não fizer nada, ele também perde o controle da situação e vê o sistema desmoronar publicamente. Esse dilema cria uma situação sem saída dentro da lógica que ele mesmo ajudou a estabelecer. O desfecho de Burgess é trágico. Incapaz de aceitar a destruição do sistema que ele dedicou sua vida a construir e também incapaz de viver com a exposição de seus crimes, ele acaba tirando a própria vida. Esse ato final não é apenas emocional, mas também simbólico. Ele representa o colapso de uma filosofia baseada na ideia de controle absoluto do futuro. A morte de Burgess marca o ponto de virada definitivo do filme. Com a revelação de seus crimes e a exposição das falhas do sistema, o governo decide encerrar o programa pre-crime. Isso significa que o sistema que antes era visto como solução perfeita para a criminalidade é oficialmente desativado. A sociedade precisa agora lidar novamente com o conceito de liberdade e responsabilidade individual. Os prisioneiros que estavam detidos preventivamente pelo sistema são libertados. Isso é extremamente significativo, porque mostra que pessoas foram privadas de liberdade por crimes que nunca chegaram a cometer. O encerramento do sistema levanta questões éticas profundas sobre justiça preventiva e os limites da autoridade estatal. O filme sugere que, mesmo com boas intenções, um sistema assim pode se tornar perigoso. Os 3 precogs, que eram usados como ferramentas de previsão, também são libertados. Eles deixam de ser parte de uma estrutura de controle e passam a viver isolados, em um ambiente mais tranquilo e humano. Esse momento é importante porque simboliza a devolução da humanidade a indivíduos que foram tratados como instrumentos tecnológicos. Entre eles, Agatha desempenha um papel central, já que sua sensibilidade e percepção foram fundamentais para a história. A libertação dos precogs também reforça a crítica do filme ao uso de seres humanos como meios para fins institucionais. Eles eram essenciais para o funcionamento do sistema,
mas sua individualidade era ignorada. O final mostra que essa exploração não pode ser sustentada indefinidamente.